Apresentar o nome de Giovana. Eu sou casada e tenho 3 filhos. E o Senhor me fez muitas coisas na minha vida e essa é uma dessas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês hoje. Primeiramente, eu queria falar uma palavra, que está em Isaías 41, que fala assim: nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Vamos repetir comigo? Nada temas. Nós não temos que temer nada. E às vezes a gente teme, não é verdade? O Senhor está com a gente o tempo todo. Fala para o seu irmão que está do seu lado: o Senhor está contigo. Eu não sei o que você tem passado na vida de vocês. O Senhor está contigo. Mas fala: o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor me ama. O Senhor ama a gente em primeiro lugar. E Ele permite algumas coisas que a gente passa na vida para sermos testemunhas de como Deus nos ama. E tudo que acontece na sua vida é importante para Deus. Nada, uma unha encravada é importante para Deus também. E primeiro eu vou começar a contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu já estou aqui, já vai fazer 9 anos que a gente está aqui nos Estados Unidos. E todo mundo que chegou aqui sabe, né? Sabe como é que é difícil, né? Não é fácil. Mas não é que não é fácil, é muito difícil, né? A correria e tudo mais. Então a gente já estava aqui uns 2 anos, isso aconteceu em 2017. E eu tinha minha rotina, né? Estávamos conseguindo vencer as batalhas de morar aqui nos Estados Unidos. E aí um dia eu fui para a escola, à noite eu estudava, e eu comecei a passar mal na escola. Eu falei: ai meu Deus, acho que eu vou desmaiar. Tão chique desmaiar, né, gente? Eu acho. Eu tava lá na escola e falei: ai colega, chama meu marido, que eu acho que eu não tô me sentindo bem. Falei: pede pra ele vir me buscar, que eu não tenho condição de ir pra minha casa dirigindo. Aí ele já era um conhecido nosso, do meu marido e tudo mais. E aí ele ligou, ele falou: Jana, vem buscar a Giovana. Aí ele veio, me levou no colo, levou pra casa, pôs eu na cama. E ali eu fiquei esperando alguma coisa acontecer. E não aconteceu nada. Aí acordamos no dia seguinte, eles acordaram, as crianças foram pra escola. E a minha mãe me ligou. Ela falou: oi filha, tudo bem? Eu falei: nossa mãe, né? Minha mãe não me ligava de manhã. E eu queria fugir da minha mãe, eu não queria que ela soubesse que eu não estava bem. E aí ela falou assim: então filha, é o seguinte, eu dormi, tive um sonho e sonhei que você não estava bem, que eu te procurava e eu não te encontrava. Aí eu falei: então né mãe, sabe o que é? Eu não passei muito bem. E ela falou: o que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo uma pressão aqui no peito, um pouquinho de falta de ar, umas dores no braço e corre para as costas. Eu falei: isso é infarto. Eu falei: não é infarto. É infarto, vai para o hospital. Eu falei: mãe, não vou, eu não tenho seguro médico, a senhora não sabe como são as coisas aqui. E minha mãe falou: vai para o hospital. E minha mãe de lá do Brasil, lá de Limeira, ela ligou para todo mundo, você não tem noção. Ela ligou para o Samuel, que estava na escola, fez ele ir para casa, você que eu fui parar no hospital. Fiquei 3 dias no hospital, eles não encontraram nada e me liberaram. Só que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. E aí, as minhas dores foram começando a ficar mais intensa e mais intensa. E eu fui deteriorando, acho que seria a palavra, eu fui assim, com o passado definhando. Eu fui definhando, quem me viu lembra, a Magali lembra, e eu fui definhando com o passar do tempo. E aquilo me doía, aquela dor me doía, e aí eu já não conseguia mais andar, eu andava de cadeira de roda, eu não conseguia nem falar, porque a minha pressão começou a cair, e o meu batimento começou a cair, e eu fui ficando daquele jeito, parecia uma múmia andando, né, Magali? E aí ia pro médico, não encontrava nada, ia pro outro médico, não encontrava nada, e aquelas dores, eu me lembro que eu fui deitar e eu falei assim pro meu marido: eu não tô aguentando de dor mais. Ele
fala que ele não lembra disso, mas ele foi tão deselegante comigo que ele falou assim para mim: todo dia a mesma coisa, você reclama. Por que você não entrega essa dor para Deus? Toda hora você fica reclamando, tá chato isso. Eu falei: nossa, que educação. Mas eu entendi que Deus estava dizendo assim para mim: eu preciso disso, dessa dor, entrega para mim. Aí eu falei: tá bom, então eu vou escolher para quem que eu vou entregar. E eu entreguei pro Imaculado Coração de Maria e pro Sagrado Coração de Jesus. Não sei porquê. Falei: vou entregar. Então toda noite eu entregava. Embora eu estava tendo essas dificuldades de tudo mais, eu não reclamava para Deus. Eu falava: Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor faça. Se o Senhor não quiser, eu vou fazer o quê? Eu vou aguentar. E assim foram por 8 meses. Que essa situação, né, e tudo mais. Aí eu consegui, no dia do meu aniversário, consegui ser internada, consegui fazer um seguro e fui ser internada no hospital. Eles descobriram o meu problema, né? Até um pouquinho antes, deixa eu voltar, que a minha mãe começou a falar assim: não, filha, se a gente não descobre, é espiritual. Então nós vamos rezar, porque acho que é coisa da sua cabeça. Eu falei: tá bom, mãe, reza. Minha mãe falava assim: olha, filha, eu acho que você tem que perdoar alguém. Eu falei: mãe, eu te juro, eu já tive muito desentendimento com todo mundo na vida, mas nessa altura do campeonato, eu acho que eu tô tão de boa. Eu falei: mas a senhora tá falando, eu vou fazer. Então eu ia lá na minha casa, fazia uma lista de todas as pessoas prováveis que eu tive desentendimento, ia diante do Santíssimo e falava: Senhor, eu te apresento essas pessoas aqui, ó, fulano. Eu acho que eu não tenho mais nada contra eles, mas não sei, né? Se o Senhor está mostrando, aqui tá. E eu fiz isso várias vezes, né? Até que se descobriu um problema no meu coração. Então, o problema que foi diagnosticado foi uma má formação do coração. Chama-se ponte do miocárdio, nem sabia que existia isso. As artérias do coração, vou explicar só para vocês terem uma ideia. A artéria do coração, ela corre para fora. A minha artéria, ela entra dentro do músculo do coração e sai lá embaixo. Então ela fica toda dentro do músculo do coração. Então quando o coração bate, a artéria fecha. O sangue não vai pro coração, pro resto do corpo. Por isso a dor semelhante à dor de infarto, porque é um mini infarto que a gente está tendo. Bom, então aí a gente foi lá, descobrimos o problema, louvado seja Deus, vamos consertar. E para consertar? Nossa, o médico falou: não, nós precisamos fazer um cateterismo, a gente precisa saber qual é o grau. Às vezes no cateterismo a gente já consegue consertar. Deus é pai. No cateterismo eles vão resolver isso. Eu falei: eu vou. E fui. Chegamos lá, fui lá, internada, fizemos cateterismo. O cateterismo durou acho que 5 segundos. Ele cancelou tudo e falou: olha, não tem o que fazer com você. E saiu. Aí veio o médico: olha, Juliana, então o seu caso é cirúrgico, a gente vai ter que fazer cirurgia no seu coração. Tá bom, se o senhor quer que faça cirurgia, vamos fazer cirurgia. Então eu comecei a me preparar psicologicamente para a cirurgia. Aí a gente já estava no hospital ainda, chegou o médico auxiliar e falou: olha, Giovana, acho que daqui umas 2 semanas ele te opera. Eu falei: beleza, né? Eu vou sair daqui pulando. Se é a cirurgia que tem que fazer, vamos fazer, né? Aí ele entrou o meu médico e parou na minha frente e ele falou assim: olha, Giovana, o negócio é o seguinte, a gente não vai te operar. Eu falei: por quê? Por que o senhor não vai me operar? Ele falou: não, nós não vamos te operar. Eu decidi que nós não vamos te operar e acabou. E naquele momento, para mim, foi o momento assim, mais difícil da minha vida. Desculpa. Eu falei: o senhor está me condenando. Eu sou uma pessoa que não consigo nem falar. Eu não ando, eu não saio, eu não vivo mais. Eu tô morrendo. O senhor não vai fazer nada por mim. Ele falou: não, eu não vou fazer nada por você. E saiu. E eu não vou fazer cirurgia, eu já decidi que não. E ele saiu. Aí a enfermeira ficou. A enfermeira tentou acalmar eu. E eu fiquei muito desesperada. Quando ela saiu, eu olhei pra cara do meu marido e falei assim: Deus esqueceu de mim. Ele me esqueceu, não é possível, eu não tenho reclamado de nada. Eu falei: tudo bem, eu aceito fazer cirurgia, mas agora, o que vai ser de mim? Eu vou morrer.
Ele olhou pra mim no meu desespero, a porta bateu. Aí entrou um senhorzinho de cabelo branco. E ele falou assim, olha, eu vou só dar uma assim, nós estávamos conversando em português. E o senhorzinho bateu em inglês. E ele era um padre, que é o padre dessa paróquia, por sinal. E ele olhou, ele bateu assim, ele viu a gente desesperada, ele falou assim, eu só vim dizer pra você que Deus não esqueceu de você. Ele usou o mesmo verbo do qual eu estava desesperada. Aí eu falei, Senhor, me desculpa como eu sou, Senhor, eu sou tão sem fé, que horror. E aí o padre ficou ali com a gente. Ele acalmou o nosso coração. E ele, conversou com a gente, acalmou. Ele falou, calma, vamos ter paciência, Deus não está te abandonando. Deve ter outro caminho para você seguir. E aí a gente foi embora do hospital, saímos dessa situação. E agora o que a gente faz? Quem conviveu comigo nesse período, as pessoas que me viram, sabiam que eu estava morrendo. Eu não tinha cor, eu não tinha semblante nenhum. Eu era, sei lá, parecia um fantasma andando. E aí, falei, vamos continuar a nossa vida. A gente voltou no médico. E aí, nessa particular consulta, era uma médica que estava lá. E eu particularmente não gosto muito dela. Quer dizer, agora eu gosto, mas antes eu não gostava. E aí ela chegou pra mim e falou assim, você não tem problema no coração? Eu falei, ai, Senhor, não tenho. Eu acho que é no dedo do pé. Eu falei, ai, Senhor, me perdoa. Eu falei, fala pro meu marido que eu não tenho mais paciência com a senhora. E aí ela falou, eu vou fazer um monte de exame. Eu falei, faça o que a senhora quiser. Eu falei, faça. E ela fez uns exames. E quando os exames chegaram, o diagnóstico foi de uma síndrome, que chama-se síndrome do antifosfolíptico. Horrível esse nome. Que é o seguinte, a pessoa tem tendência a ter trombose ou embolismo. Então, se eu tivesse feito a cirurgia naquele momento, eu teria morrido. Então o médico me mandou para o médico do sangue. E o médico do sangue falou, nossa, Giovana, você tem muita sorte. Eu falei, é verdade, eu não acho. Eu acho que eu tenho sorte. 1 em 1 milhão tem esse problema cardíaco, ninguém resolve. Ele falou, porque esse problema, ele explicou, né? E ele falou, eu perdi o meu cunhado há 1 mês atrás, com esse problema. Eu falei, então, eu vou dizer pra você vai tomar esse remedinho, daqui 15 dias, se não passou sua dor no peito, é porque você precisa fazer cirurgia, vai atrás do médico e faça a sua cirurgia, porque agora nós sabemos que você tem essa síndrome. Então, se fizer a cirurgia sabendo, a gente dá remédio antes e você não morre, porque depois não teria o que a gente fazer. Então, quando Deus disse não, porque foi palavra de Deus, não permitiu fazer a cirurgia, Ele não estava me abandonando. Foi o momento que Ele estava carregando no colo, que Ele estava falando para mim, eu estou cuidando de você, tenha paciência, que a paciência a gente não tem, né? Que na nossa cabeça tudo tão planejado, tudo tão certinho. E aí Jesus às vezes estraga os planos da gente, né? Mas Ele não estraga, gente. Jesus tem um plano de vida para vocês, né? Aí passou-se, fomos até o doutor e o doutor falou, tudo bem, menina. A menina, porque era assim que ele falava, né? Ele falava, nossa, você é tão nova para ter tudo isso. Eu falava, eu também acho. Aí nós fomos até esse médico, o Dr. Palmer. E o Dr. Palmer falou assim, tudo bem, eu vou fazer essa cirurgia. Tá? E falou assim pro meu marido, eu preciso que você reze. Nessa fala do médico foi onde pesou para ele, foi onde ele quebrou, porque ele disse assim para mim, o médico mandou rezar. Eu falei, isso quando o médico manda rezar é porque a coisa tá feia. Eu falei, não tá feio, assim você não entende. E aí o desespero foi dele, e eu disse assim para ele, o médico não é Deus. E é importante que o médico saiba disso. O médico é um instrumento. E se o médico mandou você rezar, reza, meu Deus do céu, qual a dificuldade, né? Ajuda a gente.
E o médico deixou bem claro para mim. Ele disse assim, olha, Giovana, a gente vai fazer uma tentativa de melhorar a sua vida. Ele falou, então a gente vai abrir, a gente vai cortando assim, camadinhas do seu coração, até a gente conseguir, né, restaurar, deixar a sua artéria mais assim, mas pode ser que eu abra e feche e não consiga fazer nada, e aí não temos o que fazer. Eu falei, o senhor faz o que o senhor quiser comigo, porque desde que eu não esteja vendo nada, eu não me importo. E a gente foi para a cirurgia. A cirurgia, coincidentemente, foi dia 8 de junho de 2018. Foi dia do Imaculado Coração de Jesus. E no dia seguinte que a gente passou tudo isso, que eu vou contar, foi o dia do Imaculado Coração de Maria. Eu confundo os dois, mas os dois corações são santos, né? Então, foi de Jesus primeiro e depois foi de Maria depois, né? E aí a gente foi para a cirurgia. Eu tive a graça de ter minha mãe aqui na cirurgia. E aí a gente o médico fez a cirurgia, chamou eles, falou, olha, foi tudo bem, a cirurgia foi uma maravilha, ela tá bem. E aí eu acordei, eu estava entubada, e aí o tubo começou a fazer náuseas. E aí eu fui para vomitar. E quando eu fui vomitar, eu estava assim, né, deitada assim para cima, e eu vi uma pessoa, um médico, não sei se é médico, ele disse assim, quanto sangue? E aí eu falei, a palavra que veio na minha cabeça foi, deu ruim. E eu olhava para ela e falei, deu ruim. Desmaiei. Naquele momento, quando eu fiz a força para vomitar, os pontos se abriram. As artérias abriu tudo, foi sangue para tudo quanto é lado. E aí deu a parada cardíaca. O doutor fala que foram 8 minutos que eu fiquei sem vida, completamente sem vida. E o Senhor me proporcionou nesse tempo uma experiência que foi a minha salvação. Quando acredito eu que seja quando o coração parou, eu fui levada para um outro lugar. E era um lugar muito triste, e era muito cinza, muito laranja. E algumas coisas, foi mais ou menos assim. Começaram a subir coisas pretas pelo meu corpo, para puxar o meu corpo para baixo. E alguém puxava o meu corpo para cima. Foi mais ou menos um cabo de guerra. E naquele momento eu me dou conta que era uma luta. E que eles estavam lutando pelo meu corpo. E que provavelmente eu ia morrer. Eu tinha consciência disso. E aí eu falei assim, rápido, quem luta é São Miguel Arcanjo. E aí eu falei, eu vou rezar a oração de São Miguel Arcanjo. Mas São Miguel Arcanjo, o negócio não não fluía, aquela oração não vinha na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? E aquele negócio me puxando para baixo. E a outra puxando para cima, e aquela discussão que dava a impressão que, não sei. E aí eu falei, não, vou mudar de estratégia, vou rezar a cruz sagrada. Aí eu comecei a rezar a cruz sagrada, seja do que, não sei o que lá. E fui rezando. De repente a coisa parou. E tudo ficou calmo. E aí eu falei, eu acho que eu sobrevivi. Junto comigo o tempo inteiro, tinha alguém, que eu acho que é meu anjo da guarda, que eu não acho que seria uma outra, mas eu não ouvi. E ele me levou a passear por vários lugares, que não eram bonitos. A tristeza que tinha naquele lugar, e as informações que foram reveladas, é de tristeza. E aí, de repente, ele me mostra um lugar que provavelmente seriam as almas do purgatório. E elas pulavam, e elas choravam, e elas tinham uma agonia que eu acho que eu não consigo descrever. E quando eu vejo as almas, eu quero ajudar, né? E aí me impedem e falam, não pode, você só pode ver. E aí eu estava olhando e eu sofrendo junto com elas. De repente, no pulo, todas as almas dão espaço e fica a alma de uma pessoa específica. E essa pessoa é o meu avô, mãe da minha mãe.
Eu preciso contar uma coisinha. O pai, desculpa. O pai da minha mãe. Eu vou contar algo entre aspas, né? O pai da minha mãe, um senhor que eu não o conheci, nunca conversei com ele. Eu o vi acho que 2 vezes em toda a minha vida, quando eu era pequena. Só que ele abandonou minha mãe, ele abandonou minha avó, abandonou a família toda para viver com outra mulher. E isso há 50 anos atrás. Então a minha avó sofreu muito, a minha mãe sofreu muito. E eu comprei a briga da minha mãe. Eu não tinha nada a ver com isso. E eu comprei a briga dela. Então, voltando aqui, só para vocês entenderem. Que eu não conhecia o meu avô. E aí, naquele momento, quando as almas se afastam e fica a alma do meu avô, vem na minha cabeça exatamente a cena de quando eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Eu estava sentada na mesa, eu estava grávida do Samuel, que está aqui. E minha mãe falou assim, meu pai morreu. E eu disse assim, bem feito. Morreu bem feito. Morreu de câncer na boca? Bem feito. Porque para ele aprender que ele não podia ter falado aquilo que ele falou, que ele não podia ter feito aquilo que ele fez. E quando eu me dou conta do peso da minha palavra, e que ele estava no purgatório por 18 anos, por conta dessas palavras e da minha falta de perdão, é um desespero tão grande. E eu me desesperava, e eu chorava, eu gritava, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, perdoa ele, perdoa eu, perdoa. Nossa, por favor, não faz isso. Que quando a gente tem ciência do que a nossa palavra pode fazer na vida da pessoa, e já não tem mais o que a gente fazer, porque a gente não está mais vivo. Mas Deus me deu essa possibilidade. E quando eu vou implorando e vou pedindo pela vida dele, e vou pedindo para que o Senhor perdoe, e me perdoa de ter falado essas palavras, uma luz se abre e ele sobe para o céu. Ele estava me esperando. Ele estava me esperando para poder ir para o céu. E aí, eu volto à minha vida, e hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nesse tudo o que eu passei, porque eu lembro quando minha mãe disse assim, eu acho que você tem que perdoar alguém. Eu não iria chegar nele, jamais, porque quando a gente ofende, a gente não lembra. A gente lembra quando as pessoas ofendem a gente. Eu tenho certeza que se vocês perguntassem assim, quais são as pessoas que te ofendeu, eu poderia usar a mão de todo mundo, porque só na minha mão não ia caber. Mas e às vezes que eu ofendi as pessoas. E com essa experiência o Senhor me mostra que quando a gente não perdoa alguém, nem a pessoa vai para o céu, nem eu. A gente condena as 2 almas. A gente tem que amar o Senhor com toda a nossa força. E seja o que aconteceu na nossa vida, se foi uma injustiça, se foi uma ofensa, se foi uma traição, nada disso pode ser maior do que o nosso amor por Deus, a ponto de a gente não querer perdoar. Nós temos que amar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar no nosso primeiro. Nós não podemos ofender a Deus. E para eu não ofender a Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão, aquele que mais me machuca. E não é fácil. Mas eu estou aqui dizer para vocês, vale a pena a gente perdoar. Vale a pena a gente pedir perdão. Vale a nossa vida, vale a nossa alma, vale a nossa salvação. Então eu queria aproveitar esse momento e através do Espírito Santo, com os nossos olhos fechados, que nós tenhamos essa oportunidade. E com os olhos fechados, o Espírito Santo vai mostrando para a gente quem são essas pessoas que a gente precisa perdoar. Para que na hora que a nossa alma morra, na hora da nossa morte, a gente não precisa ficar desesperado, porque nós estamos
do bem. Então o Senhor vai mostrar para essas pessoas, para nós, essas pessoas que a gente precisa perdoar. E a oração é simples, gente. É só falar: Senhor, eu te apresento essa pessoa. Perdão. O perdão é uma escolha, não é um sentimento. Se é um sentimento, um dia eu acordo disposta a perdoar, no outro dia eu não quero mais. Mas não é um sentimento, é uma vontade, é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu não escolho ficar segurando essa mágoa. Eu escolho ser de Jesus. Eu escolho colocar essa situação, esse desentendimento, essa traição, essa discussão entre marido e mulher, essa discussão entre os filhos, essa discussão com os meus pais. Eu escolho perdoar. Vai apresentando para o Senhor essas pessoas que o Senhor tem colocado na sua cabeça. Vai dizendo para o Senhor: eu perdoo, Senhor. Eu perdoo. E aí, Giovana, Deus fala assim para você: ó, eu sou o que sou. Sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o meu coração, o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Humildemente, essa é a música que a gente escolheu para você hoje. E interessante, né? Fala de coração, né? Tuas dores e o teu coração. Deus te abençoe. Lindo testemunho. Amém. Amém. Obrigada. Queremos agradecer esse momento que nos faz refletir, né? Nos fez refletir sobre o espiritual, né? Somos corpo e alma, né? Somos corpo e alma. Então vamos levar essa noite de hoje para casa, no nosso coração, pedindo para que o testemunho da Giovana entre na nossa vida como uma forma de aprendizado. O que importa é a eternidade. Então, agradeço a presença de todos. A gente tem o nosso grupo de oração, que é um texto. Vocês viram por que é importante a gente rezar o Pai Nosso? O texto? Porque tem o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando isso vai entrar no nosso coração? No nosso entendimento, né? Com repetições. É importante repetir.